Nessa sexta-feira acontece no STJD um julgamento muito importante para o Internacional, que embora não esteja envolvendo o Inter diretamente, interessa o clube indiretamente. Eu estou falando do julgamento de uma possível anulação da partida entre Fluminense e São Paulo, partida vencida pelo Fluminense. O São Paulo está pedindo a anulação desse jogo por um erro, segundo eles, gravíssimo de arbitragem e que ocasionou em um gol do Fluminense, ou seja, o São Paulo argumenta que o árbitro cometeu um erro crucial para a partida e que interferiu diretamente no resultado do jogo. Mas tu pode estar te perguntando, Lennon, por que isso interessa tanto o Internacional? Porque o São Paulo, nesse momento, está na frente do Inter. Tem 47 pontos, quinto colocado, enquanto o Inter é sexto colocado com 46 pontos. Caso o São Paulo consiga a anulação dessa partida, jogue de novo e acabe vencendo o Fluminense, pode disparar um pouco na frente do Inter. E o Inter tá tão interessado nisso que inclusive tentou entrar junto nesse processo como parte interessada. Tanto o Inter quanto o Fortaleza tentaram entrar junto com o Fluminense contra a anulação da partida. Então não é somente observar a situação. O Inter realmente tentou fazer parte deste processo, se mostrando contrário à anulação dessa partida. Só que o STJD barrou o Internacional. Entende que sim, ambas as partes podem ter interesse na situação, mas não é porque ambos estão disputando a mesma liga de São Paulo e Fluminense, ou seja, o Campeonato Brasileiro, que eles podem fazer parte do processo. Então o Inter tentou se juntar ao Fluminense contra a anulação dessa partida, mas o STJD barrou o Internacional, barrou a participação do Inter oficialmente nesse processo. E eu também tô de olho em ti mesmo, que tá acompanhando esse vídeo, tá assistindo, tá gostando e ainda não deixou o like. Pô, não bobeia. Já clica aqui, ó. Clica aqui embaixo no like e também se tu não é inscrito, te inscreve no canal, é muito importante. Ativa as notificações no sininho. Ai, Lennon, mas por que eu tenho que clicar no sininho? Porque tu clicando nele, tu não perde absolutamente nada. O YouTube é obrigado, tu manda no YouTube para que ele te notifique quando sai cada vídeo aqui do canal. Então já deixa teu like, te inscreve no canal caso não seja inscrito e ativa as notificações no sininho. Outra situação que o Inter deve ficar atento é em relação ao condicionamento da arbitragem pro Grenal. A gente sabe que é natural que treinadores e dirigentes estão sempre reclamando de arbitragem e na maioria das vezes com razão. E ontem, o nosso rival, o Grêmio, se sentiu prejudicado contra o Atlético Mineiro. E após a partida, o Antônio Brum, dirigente gremista, deu uma declaração que é bom o Inter ficar atento, porque pareceu muito um início de condicionamento de arbitragem para o Clássico Grenal. Porque o Antônio Brum disse o seguinte, para a CBF, se referiu à CBF, que eles escolham muito bem o árbitro do Grenal, que o Grêmio está se preparando e que essa partida é muito importante para o Grêmio na temporada e que espera que o Grêmio não seja prejudicado pela arbitragem no Clássico Grenal. Basicamente é isso. E eu acho natural, e não é porque é nosso rival que eu vou dizer que não, quando o clube se sente prejudicado, reclamar nos microfones. Infelizmente, aquelas reuniões semanais com a CBF, com o chefe da comissão de arbitragem, não tem surtido efeito e a arbitragem brasileira segue muito ruim. Só que é, no mínimo, estranho o vice do Grêmio, após uma derrota, falar justamente sobre o Clássico Grenal. Ele não falou que a CBF tem que escolher melhor os árbitros para as partidas, trabalhar numa preparação maior, numa profissionalização dos árbitros. Ele foi direto no Clássico e frisou que é um clássico muito importante para o Grêmio, que eles estão se preparando demais e que esperam que a arbitragem não interfira. Então isso me pareceu muito mais um condicionamento inicial, uma maneira de condicionar a arbitragem para o Clássico Grenal. Então é bom o Inter ficar atento. E se eles seguirem nesse ritmo, como a gente sabe que o Renato é um cara que reclama muito também em relação a isso, é bom que o Inter também vá para os microfones e fale publicamente. Equilibre publicamente essa discussão. A gente já viu adversários do Inter nos microfones condicionarem a arbitragem e isso dá certo. Chegar na partida, na dúvida, o árbitro dá para eles a decisão. Então é bom o Inter ficar atento nessas movimentações por parte do rival
pouco antes do Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. E dada a escassez de zagueiros do Internacional nesse momento, que é um grande problema nessa reta final de temporada, e já pensando em 2025, o Inter planeja e encaminha a compra de um zagueiro. Mas é um zagueiro que já está no elenco colorado. Eu tô falando do zagueiro Victor Gabriel. Ele que agora está integrado no elenco profissional do Inter, mas ainda não estreou no profissional do Internacional. Zagueiro de 20 anos de idade, que está emprestado pelo Sport ao Internacional até janeiro de 2025. E é importante destacar que, embora ele ainda não tenha estreado com a camisa profissional do Inter, é um atleta que, nos bastidores, está sendo muito elogiado pelo técnico Roger Machado. Não à toa, embora ainda não tenha estreado, está treinando junto com o profissional e está sendo relacionado para as partidas. E por se tratar de um jogador barato, o Inter, então, já debate e já quer encaminhar a compra dele. Afinal, repito, ele está emprestado para o Internacional até janeiro de 2025. Conforme informações apuradas pelo colega Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha, o Inter deve pagar R$2 milhões por 50% do passe do jogador. Convenhamos, R$2 milhões para o mundo do futebol é nada. E até por isso o Inter ainda não efetuou a compra, porque esse valor já está definido em contrato. E também está definido que o Inter só pode comprar 50% do jogador. Os outros 50% vão seguir pertencendo ao Sport. Mas sim, há esta cláusula de compra por este valor baixíssimo. Então, por se tratar de um atleta jovem com potencial de crescimento, tanto dentro do campo como também fora dele, para render dinheiro para o Internacional, numa posição que o Inter precisa de jogadores neste momento, um atleta que o Roger vê muito potencial e tá gostando muito dele, e principalmente por ser muito barato para o nível hoje do futebol brasileiro, então o Victor Gabriel deve ser a primeira, ou uma das primeiras compras do Internacional para a próxima temporada. E cabe ressaltar que é um jogador versátil, porque ele também faz a lateral esquerda. Inclusive, ele começou como lateral esquerdo e hoje atua como zagueiro. E agora, antes da gente terminar esse nosso papo bacana de sempre por aqui, eu quero a tua opinião. Tu vê essa declaração do Antônio Brum como uma tentativa de condicionar a arbitragem ou faz parte do jogo? E o Inter tem que ficar atento nessa situação? Tem que também para os microfones falar sobre a arbitragem antes do Clássico Grenal? Ou tem que deixar só eles falando? Comenta por aqui, eu quero saber a tua opinião. E também quero te convidar a se tornar membro aqui do canal. Na semana que vem, pré-Grenal, nós teremos live por aqui com alguns membros do Plano Camarote. Então clica aqui embaixo em Seja Membro e vem conhecer os planos. São diversos benefícios em 2 planos diferentes. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!